mas a Daenerys voltou pra história. E Bran sai do castelo de Winterfell pela primeira vez montado lá no banquinho que o Tyrion projetou pra ele. É bem fofinho. E naquele lugar tão distante, aquele lá, cenário gótico, lá no céu, praticamente o ninho da águia, Tyrion vai demandar o seu direito legal, legítimo, de um julgamento por combate. E aí, você tá perdido nesse vídeo? Então bora se encontrar. A gente tá fazendo uma série de vídeos pra ler a Guerra dos Tronos, pra analisar a Guerra dos Tronos, assim, esmiuçando mesmo. Sempre os links dos vídeos anteriores fica sempre aqui embaixo no box de descrições desse vídeo. Seja muito bem-vindo. A gente lê de 15 em 15 dias. A gente vem conversar aqui aos domingos às 10 horas da manhã de 5 capítulos, de 5 em 5 capítulos a gente vem aqui conversar. No capítulo de hoje vocês viram um resuminho na abertura do vídeo e vambora pro primeiro capítulo, que é o Eddard 9. Para cada capítulo do Ned, a gente fica aumentando a nossa angústia, nosso poder para controlar as nossas emoções, porque a gente vê que ele tá indo meio que ladeira abaixo. Ele sai meia-noite para ir lá fazer aquela coisa dos bordéis, encontra uma menina que tem menos de 16 anos, que é prostituta lá nos bordéis do Mindinho, e mais uma Sansa na vida do Ned, mais uma menina que tá iludida, totalmente inocente, com sonhos. Ela tem uma filha bastarda do rei Robert, e ela quer o dinheiro do rei Robert, ela quer status, ela quer se promover. Não, ela quer que o rei Robert fique com ela tá apaixonada pelo rei Robert. Oh, no. 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 No, 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 no. E é nesse capítulo que eu aproveito a oportunidade pra gente falar de pornografia. É o capítulo que o Mindinho, ele fala a frase assim, ó: descobri, o Mindinho é dono da maioria dos bordéis lá de Porto Real, né? Os bordéis é um negócio pra ele fala a frase: eu descobri que os bordéis são um investimento muito mais lucrativo que os navios. Eu quero deixar recomendado aqui embaixo pra gente pensar no tema da pornografia. Eu convido você que gosta ou que não gosta de pornografia, qualquer pessoa, a assistir um episódio muito interessante do podcast das meninas de As Desqualificadas. Eu já falei desse podcast que eu amo aqui no canal, mas eu vou deixar linkado aqui o episódio que elas conversam, a Camila Cabete e a Beatriz, elas conversam com um rapaz que conta como é que foi a experiência dele com a pornografia, como que a pornografia influenciou a vida sexual dele, o desejo sexual dele. Mas eu odeio pornografia, eu não curto pornografia, tá? Mas esse podcast é bacana porque até pra quem não gosta de pornografia, a gente vai perceber como que a pornografia interfere na nossa vida, assim, a não ser que você não transe de jeito nenhum, não tem intenção de transar nunca na sua vida, e então talvez isso não seja uma questão relevante. Apesar de ser também uma questão relevante pra gente compreender o machismo, tá? Mas enfim, independente de gostar ou não, a pornografia interfere até na vida das pessoas que não consomem a pornografia. O negócio do sexo. Em Porto Real, aqui pra a Guerra dos Tronos, nesse capítulo do Eddard, em que ele vai lá nos bordéis e conhece essa menina, a gente vê como que uma menina que aparentemente pelo capítulo, me conta o que vocês acharam, ela parece que ela não, até pelos sonhos que ela tem com o Robert, ela não era afim de virar prostituta, né? E acho que foi por isso que eu relacionei com esse podcast de As Desqualificadas. Mas quando ela diz assim: ai, me prometa que vai falar pro Robert que a filha dele, a nossa filha nasceu, eu queria só que ele viesse visitar a nossa filha. Quando ela pede para o Ned prometer que vai falar pro rei Robert,
o Ned lembra das promessas que fez, e aí ele lembra de uma promessa, a gente não sabe direito o que foi, que ele fez pra Lyanna, irmã dele. Ned, honrado do jeito que ele é, o jeito Ned de ser, ele vai prometer pra ela que o bebê dela vai ter todas as condições. E também uma coisa bem idealista, porque Ned não tá mal conseguindo manter a segurança dele da família. O negócio já tá começando a pegar. Porque olha só, Ned sai na calada da noite, com poucos soldados, achando que ninguém tá vigiando o que ele tá fazendo. Vai nesse bordel e aí chega o Jaime, né, com o pessoal lá dos soldados dos Lannisters para tomar satisfações, porque previously em A Guerra dos Tronos, né, lembra do capítulo anterior, assim, no nosso vídeo anterior, a Catelyn, ela pega o Tyrion como prisioneiro, e ela chega numa estalagem e dá a entender a todo mundo que ela pegou ele como prisioneiro e que ela vai levar ele para o Winterfell, mas na verdade ela foi levar ele lá no Ninho da Águia. Tá, mesmo que ela tenha feito essa estratégia até bem bolada de mudar o caminho que ela ia seguir, todo mundo ficou sabendo que um Stark fez um Lannister de prisioneiro, o irmão da rainha, minha gente, o irmão da rainha. Então isso não ia ficar barato. Como é que... E o Ned sabe disso. Como é que ele acha que não ia ficar barato isso? Capítulo da Daenerys. Eu quase penso que eu tinha perdido as minhas anotações. Ai, eu tô com a voz assim. Ai, eu tô com essa voz meio sexy de Phoebe. Piada interna pra quem assistiu Friends, a série. A melhor série de todos os tempos. Eu tô com essa voz gripada sexy de Phoebe. Mas tudo bem, né? É só o conteúdo aqui que a gente vai... A pessoa inventa de gravar um vídeo gripada. A Daenerys voltou. Bora. O capítulo da Daenerys é o grupo lá dela com os Dothraki chegando nesse lugar chamado Vaes Dothrak, que é a cidade, eu acho que é a cidade mãe, né? A cidade de origem do povo Dothraki. Esse é o capítulo que a Daenerys, ela tenta ajudar o Viserys, né? Viserys está lá alvo de zombaria dos Dothraki, mas ele não acha que ele está sendo zombado pelos Dothraki. E ela tenta ajudar ele, arruma todo um jantar para depois ele fazer o que ele faz. Pela primeira vez a gente vai ver a Daenerys reagir. Pela primeira vez não, ela já tinha reagido lá no trajeto, né? Então ela reage agora, ela reage assim, de coração mesmo, contra o Viserys. Eu não sei se vocês assistiram um desenho que eu achava uma gracinha, que se chamava O Maravilhoso Mundo de Bob, ou O Fantástico Mundo de Bob. Eu não sei porque que eu tô relacionando Bob com Viserys. Não tem... Bob é muito fofo, é lindo, ninguém pode falar mal de Bob, mas Viserys é boy lixo. Mas assim, Viserys mora num mundo paralelo, num mundo também... Aliás, esse Guerra dos Tronos é cada um no seu mundo, né? Cada um no seu mundo idealizado. E Viserys, ele é a mente do fascista, é a mente do cara totalitário, que só ele tá certo. Ele não percebe que ele tá num grupo de pessoas. Ele não tá no grupo dele, ele tá no grupo de pessoas de outra cultura. Ele despreza a cultura desse povo. Ele acha que ele tem, por ser um rei de um povo que tá lá. É como se o presidente do Brasil, e eu acho que isso pode até acontecer, chegar nos Estados Unidos, ou chegar num país aí, talvez do Oriente, assim, e dizer assim, não, eu vou mandar nesse país porque eu mando no Brasil, eu acho que eu mando no Brasil, e eu vou mandar. Quer dizer, Viserys ainda é pior, que ele legalmente teve meio que uma revolução, né? Então, é um cara sem noção total, e as pessoas estão ali, Daenerys sacou, também Daenerys está muito junto com o Jorah. Viserys, ele é muito burro, ele nem com o Jorah, que da terra dele, de Westeros, ele tenta ter uma conversa. E a Daenerys está lá vendo que o povo do Dothraki está humilhando ele, tá fazendo gozação com ele, mas ele não percebe. Não é que ele não tá nem aí porque ele tá ok
por ser ele não percebe, porque ele se acha superior a esse povo. E ainda até que ele se achasse, ele tá com esse povo, era pra ele agir diferente. A Daenerys, ela convenceu Khal Drogo de deixar o Viserys junto com eles, né? O Viserys o tempo todo tá cobrando o que ele acha que é uma dívida dos Dothraki, e a gente descobre nesse capítulo aqui que assim, ele acha que vendeu a Daenerys e ele agora precisa do exército, e o tempo todo ele tá: cadê meu exército? Cadê meu exército? Ai, o burro do Shrek. Tá, outro personagem lindo, que eu adoro o burro do Shrek, que eu não poderia comparar com o Viserys. O que eu tomei hoje? Água. Prometo, foi água que eu tomei. Então ele tá o tempo todo falando coisas assim, ó: o lixo das cidades mortas. Tem uma outra frase aqui, ó: tudo que esses selvagens sabem fazer é roubar as coisas que os homens melhores construíram e matar. Essa frase até dá pra gente elaborar um pouquinho, porque de certa forma eu gosto dela, porque ela quebra um pouco da ideologia que também os selvagens, povos primitivos, são sempre bonzinhos, né? De certa forma também mostra assim, uma coisa pra gente prestar atenção quando a gente estiver lendo aqui nessa jornada de releitura ou leitura de A Guerra dos Tronos, como a gente percebe a selvageria do povo Dothraki e como a gente percebe as matanças do povo de Westeros, dos povos desenvolvidos. Tá, e aí voltando a essa coisa do Viserys totalmente sem noção, ele pensa que ele pode exigir o exército, e o Jorah dá a entender assim que ele já até tinha sido pelo Magister Illyrio advertido que ele deveria esperar o exército dele lá em Pentos, que era aquela cidade que ele estava com a Daenerys no início do livro, e ele fica ali querendo cobrar o exército o tempo todo, e o Jorah até alerta a Daenerys: olha, o povo Dothraki, ele pensa as negociações de um jeito diferente. O Khal Drogo, ele acha assim que você, Daenerys, foi um presente para ele, e ele vai sim retribuir esse presente com o exército, mas ele não se sente nessa obrigação. Ele não sente que houve essa forma de negociação comercial, que é um modo de pensar assim de Westeros, né? É o modo do comércio, é o modo de tomar lá da cá, mais assim, pautado mesmo na venda, no negócio. E o povo Dothraki não é assim. Eu gosto desse papo do Jorah com a Daenerys, porque ele coloca pra Daenerys que a Daenerys tá defendendo o irmão, né? É família, tá certa, sabe? Ela ainda não tá. E ela até fala, né? Esse povo agora é meu povo. Ela tem uma outra postura diante dos Dothraki, a gente falou em vidas anteriores. E o Jorah, mas aí o Jorah fala assim: você acha assim que o povo Dothraki, que ela já tá conhecendo o povo Dothraki, você acha que o povo Dothraki vai aceitar ser liderado por um cara como Viserys? Porque para se liderar um exército precisa ter esse envolvimento, um ideal para se querer lutar pelo ideal daquele que você segue. Aí ele conta a história que na Revolução do Robert, por exemplo, homens que seguiam o Rhaegar Targaryen, o irmão da Daenerys, esses homens que estavam lá nos povoados de vassalagem e que foram lutar pelo Rhaegar, abandonaram ele logo quando viram que ele estava perdendo. Algumas observações de urbanismo da cidade de Vaes Dothrak. É legal porque a cidade é plana e tem aí talvez uma intenção da gente pensar da diferença das cidades construídas erguidas para cima, das cidades construídas erguidas assim para serem planas, e não tem tantas pessoas morando nessa cidade, e tem uma parte até simbólica, talvez aí um pouco psicológica, de que todos eles irão retornar à mãe. Inclusive existe um local que não vai mulheres lá, em que eles têm que fazer um ritual de agradecimento a essa mãe. Seria um simbolismo com essa coisa do filho que volta sempre para casa depois das batalhas, depois de tudo que ele se desenvolve, ele volta pro seio da mãe.
né, aqui tudo simbólico mesmo, tá? Ele volta para o seu lar, ele retorna para fazer o fechamento das suas origens. Vamos analisar essa coisinha do sangue do meu sangue, que eu acho poético, sabe? Poético e visceral. Visceral, assim, Shakespeare, sabe? É uma, vamos lá, a guarda real. A gente tem a guarda real lá em Westeros, que seria as pessoas mais próximas ao rei. Eles têm que fazer a segurança da família real, tem que dar vida para essa segurança. E a gente tem aí agora Daenerys lá com o povo Dothraki, conhecendo o irmão de sangue. Os irmãos de sangue, no caso dos Dothraki, dos Khals, que o Khal aqui está representando o rei, ele parece que mais intenso. A Daenerys até compara com a guarda real. A referência dela é o pessoal da guarda real. E olha que ela lembra, o pessoal da guarda real traiu o pai dela, o rei Aerys. Qual a relação de vínculo entre a guarda real e o rei, os nobres? É o juramento. Esse juramento que a gente sabe que meio que foi quebrado, tanto pelo Sir Barristan, que a gente já passou aqui na história, quanto Jaime Lannister, regicida. E aí a Daenerys já vai também, a Daenerys, ela pega tudo que acontece na vida dela para ela aprender, né? Então ela já faz a analogia, olha, o Corrolo, que é o cara lá que chega aqui. Aliás, todos os irmãos de sangue do Khal Drogo olham pra Daenerys querendo comer mesmo, nesse sentido aí, da pornografia que você tá pensando, E é assim, né? Eles olham pra ela, fica com medo, né? Do mesmo jeito que ela teve o medo lá do Khal Drogo lá atrás. E o Jorah tá explicando pra ela o que significa essa coisa do irmão de sangue. E eles têm uma relação muito forte, o Corrolo com o Khal e os outros também. E o Jorah até fala, olha, o que significa o irmão de sangue, né? Significa que eles são uma só vida. Se um Khal morre por um inimigo, o companheiro de sangue viveria somente para vingá-lo. Certo, amantes de Shakespeare, eu sei que vocês já repararam aí as semelhanças, mas pro nosso mundo aqui ocidental, tem umas coisinhas assim, por exemplo, o irmão de sangue pode até compartilhar a parceira, né, a esposa, vou colocar aqui, do Khal. E ainda bem, né, Daenerys até fica aliviada, que ainda bem que o Khal Drogo, ele não compartilha desses costumes antigos dos Dothraki. E olha só a frase tão singela para nós mulheres que a gente lê aqui. É a frase que eu anotei aqui no computador: a montaria de um homem era apenas sua. Nós somos montaria. Gente, eu não sei vocês, deixa aqui nos comentários, mas cada vez que eu leio a Guerra dos Tronos, né, nessa releitura, ou eu assisto algum conteúdo sobre as Crônicas de Gelo e Fogo, a série e tal, é muito... imediatamente eu pego o Jaime Lannister e eu vou lembrar do príncipe lá do Shrek. A Daenerys tem essa associação aí, e eu acho que pela primeira vez nessa releitura eu vejo aqui a Daenerys pensando no Trono de Ferro. Acho que começamos aí uma primeira intenção da Daenerys de querer o Trono de Ferro. Ela imagina o filho dela com o Khal Drogo sentado no Trono de Ferro. E a sensação que me deu é que ela confia mais nesses irmãos de sangue, no povo Dothraki, do que nos antigos cavaleiros lá da Guarda Real, nos antigos cavaleiros de Westeros. Até porque a trajetória do que aconteceu com ela, né? Acho que isso ajuda a gente para mais na frente a gente entender algumas ações que ela venha tomar. Ela tá realmente entrando como uma pessoa que tá se sentindo em um povo, fazendo parte de um povo. Eu acho que isso para se pensar no futuro em ter um exército, um engajamento, né? Aquele cara da sua empresa que tá só falando da boca para fora e não tá assim compartilhando da sua diretoria, da sua gerência, do que você tá passando no dia a dia, não tem
engajamento, você não compra muita ideia dele. Agora, repara que nas empresas, os recursos humanos e as estratégias é para fazer o colaborador entrar no propósito da empresa. E vide Steve Jobs. Daenerys arruma tudo pro jantar. Ela quer se refazer com o irmão. Ela quer trazer o Viserys mais para próximo dela, pedindo perdão pelo que aconteceu lá no trajeto, e manda uma das escravas dela, Doreah, chamar ele pro jantar. Ela preparou um jantar super assim, especial, tá aparecendo pelas coisas que ela fala que tá preparando. E ela também vai comprar um presente pra ele, tipo uma roupa mais voltada pro costume Dothraki, mas uma roupa especial também pra ele. Só que a menina chega lá com o olho roxo, ele bateu na menina, ele entendeu, é a mente fascista, é a mente do cara autoritário, entendeu que não quer fazer nada e totalmente tapado e burro, e que entendeu que a menina tava mandando ele ir pra lá e que a Daenerys não pode escolher o que ele vai ou não fazer. E a Daenerys tá tentando, coitada, ela tá o tempo todo, poxa, por que que ele é tão cruel assim? Por que ele fez isso? Mas não tem jeito, ele agarra a menina pelo braço e é ali que ela pela primeira vez dá uma reviravolta, assim, se defende da agressão. E a frase que ela usa é a frase igualzinha ao livro que eu amo muito, que é A Cor Púrpura, da Alice Walker. Ela fala a frase: é você quem se esquece de quem é. Quando ele fala pra ela, quem que você pensa que você é? É você que se esquece de quem é. E pra gente fechar, só uma observação sobre os ovos de dragão. Os ovos de dragão ali já representando um pouco essa coisa da maternidade da Daenerys. Ela se sente confortável, a gente já tinha conversado sobre os sonhos com o dragão, sobre o fogo. Nos momentos que ela era estuprada, ela ficava olhando o fogo e ela contemplava. Tyrion já contemplou o fogo também lá atrás, então é como se tivesse aí uma relação com a natureza, uma conexão com esse elemento que é o fogo, para trazer mais poder, força para a personagem. E ela ali abraça os ovos, e ela, Daenerys, lembrando assim, ó, vários capítulos a gente vê que ela entra em lugares quentes e ela não se queima, então é como se o corpo dela fosse quente, assim, o corpo tem uma temperatura que pode, tô aqui colocando, chocar os ovos. E nesse capítulo do Bran, ele sai de Winterfell pela primeira vez, ele fica ali conversando com o Robb sobre as coisas que já chegaram lá em Winterfell, as notícias do que anda acontecendo para lá pro sul. A mãe dele não vai voltar tão cedo, né, porque ele capturou o Tyrion, o pai tá ferido, e a gente percebe nesse capítulo que o Robb já tá se organizando pra meio que começar uma guerra. Porque é isso, né, gente, quando as guerras aí na nossa história, a gente pode ver, basta você matar uma pessoa de uma família importante ou sequestrar essa pessoa, que já é o início de uma guerra. O mais interessante dessa conversa toda aí que tá tendo entre o Robb e o Bran é a maturidade do Bran. O Bran tem 7 anos. O Bran, ele inclusive, ele tem uma visão estratégica mais parecida com o Ned. Ele é menos impetuoso, ele fala até um momento pro Robb: olha, você tá conversando assim, você tá se reunindo com vassalos, convocando vassalos, que isso já é um indício de que vai ter meio que uma guerra, né? E você conversou com os conselheiros? O meu pai só toma decisão depois de conversar com o conselho. Nesses capítulos que a gente tá conversando aqui, a gente juntou ali o Viserys, né, a mente autoritária e a mente democrática. Outra coisa do Bran, olha só o personagem que sai daqui e chega aqui, vai desenvolvendo, né? Bran, ele sente o terror da guerra. E aí ele fala, né, a gente tá sob o ponto de vista do Bran, e o Bran, ele tá aqui pensando, ó, se fosse um tempo atrás, antes da queda, se falasse em guerra, eu ia ficar animado, porque ele queria ser cavaleiro, lembra? Ele ainda tem essa coisa do cavaleiro. E ele disse que agora, né, ele pensando assim, agora ele vê com preocupação, com medo. Olha a maturidade do menino Bran.
Mas essa maturidade dura pouco porque Bran é Stark raiz, ele é um Stark. E chegam lá os desertores da Patrulha da Noite misturado com alguns selvagens. E tem uma coisa que eu dei muita risada, que eu acho que essa frase é da Osha. Ele fala assim, olha, que eles vão lá, Bran tá sozinho, eles rendem o Bran, né, vão tentar roubar o Bran, e ele diz assim, e o Bran ameaça eles, ó, o Bran, menino aleijado, tá sozinho, chega esse grupinho aí de selvagens totalmente assustadores, e o Bran ameaça eles. E aí diz, ó, não faça isso comigo, eu vou brigar com vocês. Então, e aí eu acho que é a Osha que fala assim, o garoto é um Stark, não há dúvida, só um Stark seria suficientemente tolo para fazer ameaças onde homens mais inteligentes suplicariam. É um Stark, Bran, meus senhores, é um Stark raiz. E mais percepções do capítulo é que Theon, ali naquele momento, Theon salva a parada porque ele é bom no arco e ele tem ameaça, né? Você prefere matar os lobos ou que eu mate o Bran? Então o Robb tem que decidir, é bem tenso ali. E aí o Theon resolve tudo, e o Theon gosta de tudo. Ele vê aqueles cadáveres, ele já fica ali, ó, manda o lobo comer. Vamos, o Theon é um psicopata? Nós já temos assim indícios pra dizer, deixa aqui nos comentários que Theon é um psicopata. E Tyrion tá lá prisioneiro no ninho da águia. Esse capítulo eu acho ele assim, ele não tem muita coisa assim pra analisar. Ele, pra mim, fica o mais assim forte, o negócio do terror dessa prisão que ele tá. Ele é jogado numa masmorra em que não tem uma parede, que é o ar. E o chão é bem fininho e inclinado. Gente, isso é um terror. Essa parte é narrada, é a parte gótica, a parte de terror do George R. R. Martin, né? Em que a gente vê como que isso pode enlouquecer um prisioneiro, um homem. Tyrion não consegue dormir, não consegue comer, porque também não tá acostumado a comer aquelas comidas ali. Então ele fica sempre tirando onda de que quer comer isso e aquilo. Outra coisa também é que ele fica tenso, assim, porque se ele dormir, ele tem medo de rolar e cair naquele que tá no céu praticamente, né? O ninho da águia é um lugar muito difícil de chegar, é muito alto. E Tyrion tenta de tudo. Tyrion tenta conversar, Tyrion tenta o suborno, até que ele vai e diz lá que quer confessar os pecados dele. E a gente vai ver os pecados de Tyrion na página 297. Os pecados deles são todos, menos ter assassinado Jon Arryn e menos ter tentado assassinar o Bran. Agora, gente, para aqui comigo, avaliando esses 5 capítulos, eu não sei se foi uma boa ideia a Catelyn capturar o Tyrion. O que vocês acham? E outra coisa interessante no capítulo pra gente pensar é sobre a legislação, a importância. Tyrion, o que ele tem é a mente dele, o que ele tem é a sabedoria dele. Ele vai exigir um julgamento. Ele diz assim, poxa, por que vocês já estão me deixando aqui nessa masmorra? Eu exijo um julgamento. As leis de Westeros não se deixa prender pessoas sem julgamento. Claro que também não vale julgamento com sentença baseada em reportagem de jornal e revista, né? Uma coisa bem maravilhosa é que Tyrion, ele vai chegar pro cantor, aquele rapaz lá que é o cantor, e ele diz assim, olha, tá aqui, ó, isso tudo que tá acontecendo pra você colocar em suas canções. O que Tyrion acionou ali? A imprensa jornalística, sim, uma artista que faz canções e que compõe canções ali para aquela época, né? A imprensa, o jornalismo, o artista que retrata aquilo que vê. As histórias são contadas pelas canções. Muitas coisas são criadas pela cultura e pelas canções. O Tyrion já tá colocando, olha, esse cara tá aqui, pode me favorecer. E quando ele diz lá que quer o julgamento por combate, que tá dentro lá da legislação de Westeros, aí todo mundo dá a maior gargalhada, os cavaleiros começam a se oferecer. Nessa hora todo mundo é corajoso, vai lutar com o anão, então tá se achando, então se oferece pra Lysa Arryn lá pra lutar
contra o Tyrion. Mas assim, o Tyrion, eu acho que ele não pensou necessariamente que alguém ia se oferecer pra lutar por ele, mas eu acho que tudo isso foi tudo uma manipulação pra ganhar tempo, pra poder arranjar um jeito de sair dali. Mas mandou bem, porque o Bronn, que ele já tava se dando bem com o Bronn, lembra que até o tio da Catelyn fala assim pra ela: poxa, você tá com um prisioneiro e ele já tá se dando bem com algumas pessoas dali, né, que é o Bronn, que é um cavaleiro, um carniceiro que ele chama, um mercenário. Então você tá deixando ele se envolver assim, se dar bem com o mercenário. Isso é perigoso. Perigoso assim pra Catelyn, que tinha um prisioneiro. Então Tyrion, a gente vai depois perceber por que o Bronn se ofereceu para lutar em favor do Tyrion. E vamos encerrar esse vídeo discussão com o capítulo do Ned, o 10º capítulo do Ned. Ele tá lá ferido e tá sendo cuidado lá pelo Paul, que eu acho que é o pai da Jane Poole, né? O sonho lá, a gente vê os cavaleiros da Guarda Real que estavam tomando conta da Lyanna. Tinha 3 cavaleiros e o Ned chega com 7 cavaleiros. 7 geralmente é um número simbólico. Aí o Ned chega com o grupo lá depois da batalha do Tridente, o rei Robert, ele chega e a irmã tá lá na cama de sangue. E tem lá informação assim que a Guarda Real nunca foge, porque se pensavam que aqueles cavaleiros, ó, quem são os cavaleiros? O Sir, eu não me lembro deles não, assim, Sir Arthur Dayne, que tinha uma espada, a famosa espada da manhã, Sir Oswell Waite e Sir Gerald Hightower, que é chamado Touro Branco. Esses cavaleiros estavam sumidos da batalha lá do rei Robert. E aí tem a frase, né? A Guarda Real nunca foge. E nesse mesmo capítulo a gente vai saber, quando a Cersei entra lá no quarto com o rei Robert, que o Jaime Lannister fugiu. Então olha só, gente, Jaime Lannister, ele é da Guarda Real. Jaime Lannister já matou o rei e Jaime Lannister fugiu. Aí me diz aí sobre esse juramento da Guarda Real. Fala, pode falar. O Ned lá tá todo preocupado, porque já passou acho que cerca de 7, 8 dias que ele tá lá. As filhas, o que aconteceu com as filhas? Ponto interessante, Sansa, ele fica sabendo notícia das filhas que tem ido visitar ele. Sansa fica lá nas orações, toda bonitinha, toda pura. E Arya está uma pilha de nervos. Arya está com muita ira. Muito legal. E a Cersei já provoca o Ned logo no início, dizendo assim que ele tem sorte de estar com a cabeça ainda presa no corpo. E aí a gente fica sabendo como foi que... Eu vou espirrar. Tava indo tudo tão bem. E aí a gente fica sabendo como foi que Joffrey virou Joffrey. A Cersei ainda acha de fria, impassível, então ainda acha de desafiar o Robert. Agora bora lá que tem análise, tá? Cersei desafiou o Robert utilizando as questões de gênero do mundo atual. Ela começa a dizer que ele deveria ter a saia e ela usar a calça, né? Pronto, feriu o cara como Robert, o modelo pit boy do Robert. Ele não... É o ponto, acho que realmente iria estourar ele, né? Ele dá-lhe uma bofetada na Cersei. É humilhante, porque ela sai levada por um soldado lá, por um guarda. E aí o Robert vai conversar com o Ned. Então, a análise desse capítulo, que eu acho assim bem fabulosa, é a gente pensar de como o Robert se sentiu depois que ele agrediu a Cersei. Quem já leu Pequenas Grandes Mentiras da Liane Moriarty vai poder relacionar o nosso rei Robert com um personagem aqui desse livro. É aquela coisa do depois da agressão, a culpa. O Robert, ele parece que tem uma certa consciência. Ele sente assim o peso do que ele fez de bater na Cersei. E aí a gente pode conversar aqui sobre muitas coisas, sobre a época em que ele está. A gente pode conversar aqui em que, mesmo na época que ele tá, em que isso não é considerado nada assim demais bater numa mulher. A mulher é propriedade do marido nessa época, ainda que a gente esteja no gênero de fantasia. Tem uma certa construção de mundo medieval aí. Então, com uma interpretação talvez até particular, o Robert, ele tem a consciência, apesar dele estar nesse mundo, apesar desse mundo estar
vamos dizer assim, legitimado esse tipo de comportamento, ele não se sente bem. E essa frase é uma frase assim de um homem, um homem que não consegue, na forma que ele foi criado, na forma que ele viveu, ele não consegue ir para o campo das ideias. Ele só consegue lutar com o martelo. Ele só ele tenta assim, ele se desespera porque não tem outro jeito dele sobreviver, dele conviver. Pit boys, marumbeiros, nos dias de hoje, é a relação que eu faço. São pessoas que a Chimamanda fala muito disso quando ela fala por que a gente precisa ser feminista. Esse modelo de homem, esse tipo de homem que acaba sofrendo pelo jeito que ele é, porque ele não consegue no campo das ideias ter uma outra forma de contestação. Então quando ele ouve alguém dizer assim, sei lá, você é um maricas, você tá com comportamento de mulher, você é um careca, você é gordo, ele vai partir para a violência física. E nesse mundo que a gente vive, né, dual, né, em que acho que sempre vai ser uma questão a violência, sempre vai ter essa premissa assim da gente estudar, conversar, discutir o ódio. Eu me lembrei de uma palestra que eu assisti em que o palestrante fala assim que Gandhi, ele queria libertar a Índia dos ingleses para que os ingleses deixassem de ser opressores imperialistas. Então o fardo desse homem marombeiro, desse homem se sentindo empoderado para se romper, para que ele não possa oprimir. O feminismo vem um pouco para isso, né? Para que esse tipo de homem não consiga oprimir. E então a gente acaba libertando esse homem também. O negócio é tão forte na cabeça do Robert que ele fala: o Reagan ganhou. Gente, ele matou o Reagan. E ele diz que o Reagan ganhou. Por quê? O Reagan ganhou porque ele queria a Lyanna. É uma mente totalmente infantil. Acho que a gente já falou que o Robert é infantil, né? Então ele queria a Lyanna. Então a Lyanna acabou morrendo. Ele não consegue a Lyanna, mas ele não consegue governar. E ele vai falar pro Ned. Ned fala assim: por que você me quer como mão, no final do capítulo? Por que você me quer como mão do rei se você discorda de mim? Se você não ouve os meus conselhos? E aí o Robert fala pra ele: porque eu quero alguém que governe. Robert, ele ficou com essa mente infantil. Por isso os prazeres carnais, tá? Por isso, talvez até pessoas que tenham esse comportamento violento e de violência aí, tenham essa necessidade de só conseguir extravasar, como no campo das ideias não consegue, no campo da civilização, né? Por isso que nós fizemos civilização, é por isso que somos seres racionais, razão, então não consegue, então vai pra floresta. Não, fica na cidade e implanta a selvageria na cidade. Não é isso que acontece? E aí o Robert, por isso, então ele fala assim, e até quando ele tá começando a elaborar com o amigo, que é o Ned, ele tá começando a elaborar tudo isso, ele diz: não, chega, já não aguento conversar. Ele não quer mais é o marombeiro, talvez, é a gente também. A gente tá muito assim, que a gente vai começando na terapia e diz assim: não, eu não aguento, eu não vou lidar mais com isso. A gente começa a fazer terapia, tem um pouco isso. Eu não vou conseguir lidar com isso. Agora eu vou caçar. E aí ele diz que vai caçar e que depois conversa com o Ned. Depois disso, então, até o próximo vídeo, porque o negócio tá piorando em A Guerra dos Tronos.